Igreja de Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Que as expectativas de vocês estejam nessa noite elevadíssimas. Apesar da pequena estatura, do pequeno porte, da pouca idade, Deus quer falar através da minha vida, na sua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quantos acreditam que Deus pode usar a minha vida para falar com você nessa noite? Dá um glória a Deus aí. Olha para esse irmão bonito, abençoado que está do seu lado e fala para ele assim: eu te amo. Vira por outro irmão que está do outro lado e fala assim: meu amado, eu não só o amo, mas eu desejo estar com você. Amém, igreja? Muitas vezes a palavra eu te amo, ela vai ficando tão banal. Nós falamos para as pessoas: eu te amo, né? Fala para os filhos: eu te amo. Fala para a esposa, para o esposo: eu te amo. Lucas, eu te amo, Lucas. Muitas vezes essa fala vai ficando banal. E o eu te amo vai ficando como um bom dia, como um boa tarde e como um boa noite. E eu estou para falar hoje, nessa noite com vocês, que a revelação mais importante do universo é que Deus nos ama. Eu não sei quantos compreenderam. A revelação mais importante do universo é que Deus nos ama. Pastor João Marcos quase que ele ministrou o que eu ia falar aqui, quase não precisou. A revelação mais importante do universo é que Deus me ama e que Deus te ama. E quando ele fala que nos ama, ele não ficou só de meras palavras. Ele enviou o Filho dele para expressar a grandiosa, ou o grandioso amor, o esplêndido amor dele por mim e por você. Então foi de forma concreta que ele falou assim: olha, eu te amo, mas de forma concreta, de forma expressiva, eu quero expressar o meu amor por você, e eu estou enviando o meu filho, meu único filho, para morrer no lugar de vocês. Então com isso ele concretizou o maior de todos, o maior de todos os acontecimentos no mundo, a morte de Cristo. Nós somos o objeto da graça de Deus. Nós somos grandemente favorecidos, ricamente abençoados e poderosamente agraciados. A palavra graça, muitas vezes nós entendemos ela como de graça, receber alguma coisa de graça. Mas ela não é só meramente você receber alguma coisa de graça pensando nessa ótica da terra. A palavra graça, ela é uma palavra do céu. Quantos dizem amém? Quando Cristo fala que vai derramar da graça dele, ele está falando algo do céu para a minha vida e para a sua vida. Ele não está falando só de derramar amor, ele está falando de derramar graça. Aonde superabundou o amor, aonde abundou o amor, superabundou a graça de Deus. Então, a graça de Deus é algo complexo para nós entendermos. Quando nós falamos de graça, nós entendemos: então eu ganhei alguma coisa. E eu não quero falar só de você ter ganhado alguma coisa no âmbito da terra, no âmbito terreno. Eu quero falar das dimensões do amor de Deus. Paulo, em Efésios, na carta aos Efésios, em Efésios 3, 17, 18 e 19. Se você está com a sua Bíblia, abra ela em Efésios 3, 17, 18 e 19. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, repete essa palavra, largura, o comprimento,
repete o comprimento. A altura, repete a altura. E a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Pai, que o Senhor possa nessa noite trazer espírito de revelação da Tua palavra sobre cada um que está aqui sentado ouvindo. Deus, traga o discernimento dos céus sobre a mente, sobre o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Somente podemos ser cheios de Deus, cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo, quando entendemos um pouco do seu amor. Então nós vamos entender hoje as dimensões do amor de Deus, e a primeira dimensão que eu quero falar é a largura. O amor de Deus é largo. Sabe por que o amor de Deus é largo? Porque ele atinge a todos sem distinção. O amor de Deus é largo porque ele atinge a todos sem distinção. Pare e pensa vocês. O tanto que é fácil amar as pessoas boazinhas. Nós que trabalhamos com adolescente, tanto que é fácil trabalhar com adolescente bonzinho. Aí quando vem os peça rara, como diz o pastor Valde, aqueles mais, desafiadores de lidar, quando nós olhamos para ele, nós pensamos assim, eu tenho que amar esse indivíduo. Isso já gera um desafio no nosso coração. Mas o amor de Deus, ele atinge a todos sem distinção. O nosso amor, nós não conseguimos com o nosso amor atingir a todos sem esse filtro da distinção. Mas Deus consegue. E Ele quer encher o meu e o seu coração com esse amor, com o amor vindo dos céus. Para isso nós precisamos compreender um pouco do amor de Deus. Existe uma mulher em Goiás. O pastor, ele foi pregar em uma penitenciária. Chegando na penitenciária, ele ministrou ali um pastor conhecido em Goiás, Brasil e a nível mundial. Ele estava ministrando na penitenciária de Goiânia, ele ministrou na área masculina. Ministrando na área masculina, a pessoa que o convidou para estar ali ministrando, falou assim, olha, qual que é a possibilidade de você ministrar também na área feminina? Ele falou assim, eu estou aqui para servir. E ele foi convidado, e ele foi, ministrou, ele falou sobre o amor de Deus na ala feminina. E ali ele falando sobre o amor de Deus, logo no final da fala dele, da pregação dele, ele fez um apelo, e ali muitas mulheres se direcionaram à frente, se dirigiram à frente, mas ele observou que uma mulher lá no fundo, uma morena, alta, ela ficava sempre afastada, sempre isolada das demais internas. E no final da oração que ele fez, ele foi conduzido para orar também com ela. E ele chegou diante dela, e ela falou assim, olha, eu cometi um pecado muito sério, muito grave. E ele falou assim, olha, eu estou aqui dentro, e todos que estão aqui dentro, não tem ninguém que é santo. Todos cometeram pecado sério, pecado grave. E ela virou para ele e falou assim, olha, você crê, você acredita que Deus pode perdoar o meu pecado? E ele falou assim para ela, eu creio que Deus pode perdoar o seu pecado, Ele já perdoou o seu pecado, o sangue dele derramado naquela cruz, Ele apaga, Ele anula o seu pecado. E antes que ele orasse com ela para entregar a vida para Jesus, ela falou assim, olha, você está falando que Deus perdoou o meu pecado, eu quero contar a minha história para você. E aí, ela começa a contar a história dela. No interior de Goiás, ela fazia parte de um grupo que pegava crianças de até 7 anos de idade, matavam essas crianças, e em um ritual satânico, eles comiam o coração dessas crianças. O motivo do qual ela não se ajuntava às demais detentas, porque mesmo ali dentro, onde todos se consideravam extremamente pecadores, estavam ali por ter cometido algum pecado, o pecado dela era um pouco mais grave diante das outras pessoas. Então, por isso ela não se ajuntava. E agora ela perguntou para ele, pastor, ainda assim, com esse pecado absurdo, o senhor crê que Deus ele pode me perdoar, que Ele pode me salvar, que Ele vai realmente limpar, vai purificar a minha vida? E ele, por um momento, ele falou assim, Espírito Santo, o que eu falo para essa mulher agora? E o Espírito Santo deu a direção para ele, e ele falou assim, olha, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, o sangue dele, derramado naquela cruz, vem como uma borracha e apaga o seu passado. A partir desse momento, você não tem mais passado.
E ali aquela mulher começou a chorar, e ela entregou a vida para Jesus. E quando ela recebeu, digamos que ela voltava para dormir na penitenciária, semi-aberto. E ela começou a participar de uma célula daquela igreja. Ela se envolveu com aquela igreja, só que ela não conseguia arrumar trabalho. Porque toda vez que ela chegava, que ela se apresentava, as pessoas perguntavam, sabiam um pouco da história dela e ninguém queria contratá-la. E ela chegou no pastor: pastor, eu não consigo me manter. E a igreja foi sustentando ela por algum tempo e ela veio a falecer. Mas eu estou aqui para falar para você nessa noite: não importa o tamanho do seu pecado, o amor de Deus, a expressão do amor de Deus, entregando o seu filho na cruz, Ele vem com a borracha e vem apagando, vem apagando, vem apagando. A única coisa que Deus requer de você é que você se arrependa, é que você fale assim: eu creio, eu acredito no Senhor, eu acredito na morte da cruz. A graça para alguns parece algo assim ilógico. Essa mulher, ela não arrumava emprego porque as pessoas olhavam para ela e julgavam ela. E fala assim: pastor João Márcio, não mudou nada. Ele continua o mesmo alcoólatra, o mesmo viciado em drogas. Será que eu vou dar uma oportunidade para ele aqui? Mas eu acho que ele não mudou. Então, a minha justiça não é a justiça de Deus. A minha forma de ver não é a forma de Deus de ver. A minha forma de amar não é a forma como Deus ama. Então as pessoas olhavam para ela e recriminavam ela. Não conseguiu emprego, a igreja manteve ela. Teve um dia que ela chegou no pastor e falou assim: pastor, eu posso contar o meu testemunho? Porque é um testemunho forte, vai impactar as pessoas. O pastor olhou para ela e falou assim: olha, nem em sonho você vai lembrar do que você fez. Porque só de você estar lembrando, você está trazendo na sua mente a acusação. E quando Deus vem na causa, Ele vem para apagar. A partir de agora, você não tem mais pecado. O diabo não pode te acusar, porque você agora é minha filha. Quantos dizem amém? Segundo, o comprimento. A segunda dimensão do amor de Deus é o comprimento, mas o amor de Deus não é apenas largo, ele também é longo. O comprimento do amor de Deus nos fala que abrange todos os tempos, não é restrito a um período ou um momento na história, ou a um momento em que ele está de bom humor. Deus não apenas ama, Ele é amor, e o seu amor abrange toda a eternidade. É tão extenso que alcança todas as fases da sua vida, presente, passado e futuro. Conta-se na história de um pastor americano que foi pego em adultério e o pastor presidente da igreja o afastou por 3 anos. E esse afastamento um período de disciplina na vida desse irmão, desse pastor. Ele foi pego pelo diabo, pela sugestão do diabo, que Deus não havia perdoado ainda. Depois de 3 anos, o pastor falou assim: olha, agora sentou com ele e falou assim: eu quero te reintegrar na igreja. Eu quero devolver para você aquilo que você tinha, é seu. E aquele pastor, ele falou assim: olha, eu não sou merecedor disso. Imagina quando eu subir ali em cima para ministrar para as pessoas vão duvidar que a minha vida está transformada, as pessoas vão duvidar que eu realmente mudei, as pessoas vão olhar para mim e vão gerar um descrédito, falar assim: olha lá, ó. Vão apontar o dedo, vão falar assim: olha lá, aquele lá está pregando isso, mas será que a vida dele realmente tem sido transformada? Tem sido mudada como ele está falando lá em cima? E ele virou para o pastor e falou assim: olha, eu não quero, eu não aceito isso. E aquele pastor, ele foi diante de Deus e falou assim: Deus, o que acontece com esse pastor que ele não quer voltar? E esse pastor, o presidente, ele teve um sonho, e nesse sonho ele foi como se ele estivesse chegando ao céu, e ali no céu ele acha um anjo mexendo em alguns livros. E ali ele fica intrigado com aquilo, e ele resolve perguntar para o anjo: o que é isso aqui?
E o anjo fala para ele, esse aqui é o livro da vida de cada um morador da terra. Ele teve a ideia, falou assim, nossa, eu quero então, me dá o livro do fulano de tal aí, eu quero dar uma olhada na vida dele. E ali ele pega aquele livro, e ali ele olha o dia da conversão dele, os principais acontecimentos, o dia que ele se tornou pastor, o dia que ele se casou, o dia que os filhos dele nasceu. E aí ele, intrigado, ele pergunta para o anjo, fala assim, me leva até a página aonde está o dia que ele caiu em adultério. Aí o anjo levou ele até a página e mostrou para ele. E o pastor, ele olha e fala assim, mas está em branco. E o anjo fala para ele assim, a partir do momento que Deus entra para apagar o passado. Deus entra para limpar o seu passado. Eu quero dizer para você nessa noite, que independente do que você tem feito, ou do que você está premeditando fazer, ou do que o diabo está sugestionando que você faça, existe um Deus que te ama, existe um Deus que entregou o Filho dele por amor, em uma cruz. Você e eu merecíamos ter morrido naquela cruz, mas ele entregou o Filho dele por amor, para que através daquele momento de pecadores, nós passamos agora a ser santos, justificados por Jesus, pela morte de Jesus. Então se você passa pela sua cabeça hoje, eu não consigo sair desse pecado, o que as pessoas vão falar de mim, eu não consigo me ver livre disso aí. Eu quero dizer para você que tudo isso que passa na sua mente é a acusação do diabo, porque uma vez que você confessa para Deus, Ele te perdoa. Uma vez que você confessa para uma pessoa íntegra, para uma pessoa, muitas vezes o seu discipulador, aquilo que você fez, a partir daquele momento você também está sendo curado. Aquilo que tem aquele peso na sua vida, está agora sendo arrancado, porque a palavra de Deus em Tiago 5,16 fala, confessai os seus pecados uns aos outros, para ser curado. Então quando eu confesso a Deus, através de Jesus Cristo, Ele me cura, Ele me salva. E quando eu começo a confessar agora uns aos outros, eu estou sendo curado. O amor de Deus, Ele ultrapassa o nosso entendimento humano. Quero falar do terceiro, da altura. O amor de Deus não é apenas largo e longo, Ele também é imensurável, alto. O que significa esta altura? Significa que houve um dia em que o Filho de Deus, que é Deus, se fez homem e veio habitar entre nós. Qual é a altura do amor de Deus? É a altura que separa o céu da terra. Qual é a distância entre o céu e a terra? É a distância que Ele percorreu para vir ao nosso encontro. Ele abandonou a sua glória e veio habitar entre nós. Ele agora sabe o que você e o que eu sentimos. Ele viu como você vê para saber o que é ser tentado. Talvez no dia do julgamento, quando Deus mencionasse os seus pecados, você poderia dizer a Ele, tudo bem, é muito fácil o Senhor como Deus me julgar. O Senhor não sabe o que eu estou passando, as tentações que eu enfrento todos os dias. A altura do amor de Deus nos fala de sua graça. Como podemos entender a graça? Somos tão acostumados a buscar a justiça, que a graça nos parece estranha. Existem 3 palavras que definem as ações de Deus: a justiça, a misericórdia e a graça. Se nós pegarmos um exemplo na história, imagina que você vai liberar o seu carro agora, para o seu filho, para o seu sobrinho, para uma pessoa da sua família, um amigo, e esse indivíduo, ele é menor de idade, ele não tem habilitação, mas você tem, e a partir do momento que você então libera o seu veículo para ele, você está assumindo a responsabilidade. E esse indivíduo, ele está andando na rua, e agora ele passa e é parado numa blitz. O que vai acontecer com ele? Pode ser preso, o carro pode ser apreendido, e você que é o responsável pode ter a sua carteira apreendida, e isso ainda gera uma multa. Olha só o que Deus fez conosco. Nós éramos deformados pelo pecado e éramos inimigos de Deus. Nós nos encontramos na mesma situação que esse adolescente, que essa pessoa pegou esse carro. Quando nós estamos parados, o que nós merecemos? Nós merecemos ali a multa, nós merecemos ter a nossa habilitação bloqueada, nós merecemos isso tudo.
Isso seria o primeiro ato. A justiça sendo feita. A justiça sendo feita é você recebendo a multa, é você tendo o seu carro apreendido. Isso é a justiça sendo feita. A justiça sendo feita é você e eu indo para o inferno. Isso seria a justiça sendo feita. Mas a justiça de Deus, se não houver misericórdia, não é justiça de Deus. A justiça de Deus, se não houver misericórdia, não é justiça de Deus. Então, quando fala na justiça de Deus, nela se existe, se encontra a misericórdia. E a misericórdia é não dar aquilo que você e eu merecemos. Então, a justiça que nós merecíamos era o inferno. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, Ele falou assim, olha, eu não vou dar para vocês o que vocês merecem, que seria o inferno. E aí entra uma terceira, que é o que nós queremos falar, que é o mais incompreensível de todos, talvez. É a graça. Seria o guarda de trânsito virar para aquele rapaz e falar assim, olha, está vendo a multa? Eu vou pagar a sua multa. Eu não vou apreender o carro. E eu ainda vou pagar para você tirar a habilitação. Vocês conseguiram entender a graça? Para mim e para você, qual que é mais fácil? Agir com justiça, com misericórdia ou com graça? Na hora que você está ali, qual que é a sua reação espontânea? É falar assim, miserável, que você tinha que pegar esse carro? E a gente já chega, dependendo se for o pai, com os dois pés no peito, pá! Acusando de todas as formas. E Deus, Ele olha para mim e para você, para os nossos pecados, olha para os nossos delitos, para aquilo que nós ainda nem cometemos, e fala assim, filhinho, eu não vou dar aquilo que você merece. E apesar de não dar aquilo que você merece, com a minha graça, com aquilo que é talvez incompreensível para todos, eu ainda vou resgatar você do império das trevas e trazer você para o império do reino do meu Filho amado. Colossenses 1:3. Quantos dizem amém? Falamos aí da altura e agora o último, o quarto, da profundidade. O amor de Deus não é apenas largo, longo ou alto. Ele é também um amor profundo. É um amor que não se importa de ser chamado de, vulgarmente falando, um amor sem vergonha. Tiago, o que é isso, um amor sem vergonha? Não sei quantos de vocês conhecem a história de um profeta, que a esposa dele, Deus falou assim, olha, sabe aquele, vou falar um linguajar bem obsceno aqui, sabe aquele puteiro ali, aquele prostíbulo? Eu quero que você vá lá naquele prostíbulo e na hora que você entrar lá eu vou te mostrar quem vai ser a sua esposa. Quantos homens que aqui estão que, se Deus falar isso com você, falar assim, olha, quero que você vá naquela casa ali, na casa, né, vulgarmente a casa das primas, entra ali e pega uma mulher para ser sua mulher. Quantos querem aqui? Misericórdia. E esse profeta tem o nome de profeta Oséias, a sua esposa era Gomer. Mas o pior não é isso. O que causa assim, dentro de mim, não sei se vai causar dentro de você. Ele foi ali, ele buscou a esposa, trouxe ela, teve 3 filhos com ela. E aí, para ficar legal, para ficar bom, ela pega e volta para a zona. E aí ele chega em casa do trabalho, a vizinhança fala assim, veio uns caras aí, pegou a sua esposa e levou para a zona. E aí ele desespera, chora, e ele vai atrás dela. Imagina a cena, gente. Ele vai atrás dela, quando ele chega lá, o pastor Gilmar já olhou para ele e falou assim, o que esse menino vai aprontar agora? Calma que é só sábado à noite que eu apronto. Ele foi até perto dela assim, e aí a Bíblia fala que os olhos dele se enchem de lágrima, e ele pega e fala assim, não consigo ficar sem você, eu te amo. E ele abraça ela e leva para casa pela segunda vez. Mais um pouco, caminhando na história, ela pega e sai de casa de novo, volta para a zona. E aí ele fica louco.
A vizinhança começa a falar assim aí, ó. Isso é um chifrudo conformado, isso é um corno conformado. Ele é que é o idiota. Ele é que é sem vergonha. Olha aí, o que cara mais sem vergonha. A mulher já falou que não quer. Não está nem aí para ele. E agora ele está indo lá atrás dela. E aí, mais uma vez, a Bíblia fala que ele vai atrás dela. O coração dele, quando olha para ela, se enche de amor. Eu fico imaginando a cena. Deus olhando para mim e olhando para você. Nós pecamos. Nós viemos para a igreja, instituição. E aí nós pedimos perdão. E Deus, ele olha e fala assim: filhinho, eu te amo. Dá a mão, dá um abraço. E aí nós voltamos para a nossa vida lá fora. Nós pecamos de novo. E aí nós chegamos diante de Deus. E aí Deus dá aquele sorriso, um coração de pai. Abre os braços, fala assim: filhinho, eu te amo. Gente, dá para entender um amor desse. Deus, ele trabalhou na vida de Oséias para mostrar para mim e para você que esse amor é possível. Basta nós sermos cheios de Deus. E nós só conseguiremos ser cheios de Deus a partir do momento que nós entendermos da graça dele. A graça de Deus é algo tão louco, tão complexo, que nós não precisamos fazer nada. Pastor, para ser salvo precisa fazer alguma coisa? Basta você olhar para Jesus e falar assim: eu creio. Não precisa fazer nada. Quando nós queremos fazer alguma coisa, Deus olha para nós e fala assim: o único que conseguiu cumprir a lei foi Jesus. Então, quando eu tento fazer alguma coisa para agradar a Deus, Ele olha e fala assim, ó: o único que conseguiu 100% foi Jesus. Sabe o que eu quero que você faça? Olha para Jesus, acredita nele, porque a partir do momento que você acreditar nele, eu vou olhar para você e vou ver Jesus em você. Vou ver Jesus justificando você. É o sangue de Jesus na sua vida. Eu vou olhar para você e vou conseguir ver só Jesus. Eu vou olhar para você e não vou ver seu passado. Eu vou olhar para você, John, e falar assim: Jesus está aqui. Amém? Queria convidar o Bielzinho dos teclados. Está por aí, Diego, seu filho? Se você quiser anotar essa frase: qualquer característica de Deus no homem é loucura, mas em Deus é simplesmente a sua natureza. Imagina uma situação fictícia, mas vamos imaginar uma situação real. Imagina você nessa situação. Pais, você está lá com seu filho na sua casa. Seu filho agora está com 17 anos de idade. E aí é a fase da extrema rebeldia. A fase da extrema rebeldia. E ele começa a usar drogas. Ele começa a levar uma vida errada, uma vida desregrada. Ele começa a se prostituir. Ele começa a roubar. Ele entra para o mundo do crime. E o pai olha para aquela cena e fala assim: eu não consigo mais. E aí ele tem uma conversa com o filho dele. Uma conversa franca. Fala assim: olha, se você não mudar de vida, pode sair daqui de casa. Ou você muda e fica, ou você sai de casa. Imagina a situação. E aquele adolescente vira para o pai e fala assim: ninguém me entende. Típico de adolescente. Ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou sentindo. E ele resolve sair de casa. Envolve cada vez mais no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo do crime. Chegado um momento que ele está envolvido, ele começa a perceber que aquele mundo que ele está envolvido ali, ele não tem verdadeiros amigos. Ninguém está dando a mínima para ele. E aí ele arrepende no coração e lembra do pai dele. E aí ele escreve uma carta para esse pai dele. Na época
não tinha WhatsApp. Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Eu quero que o Senhor me aceite de volta em casa. Eu quero sair dessa vida. Eu não quero mais isso para a minha vida. E aí, aquele filho coloca na carta assim, ó: se você me aceita de volta, pai, coloca uma bandeira branca naquela árvore que fica de frente à nossa casa, aquela árvore que eu brincava quando eu era criança. E aí eu vendo essa bandeira, quando eu entrar no trem, que o trem passar próximo a essa árvore, eu vou entender que o Senhor me aceita de volta como filho. E aí ele embarca, e para a surpresa dele, quando ele entra no trem, que ele passa na porta da casa dele, que ele olha para a árvore está cheia de bandeira branca. E ele olha para o caminho que dá acesso à casa dele, está cheio de bandeira branca. Ele desce correndo, desesperado: pai, 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 pai. E ele encontra com o pai dele, e o pai dele vira para ele e fala assim: filho, por onde andava? Eu te procurei por todos os caminhos, a minha porta sempre esteve aberta para te receber de volta. E ali houve uma reconciliação, um filho voltando para a casa do pai. E eu quero dizer para você nessa noite, se você que está aqui nessa noite, talvez você tenha olhado para a igreja, para essa instituição, para esse templo, e tem dado a mínima, talvez a expectativa com a qual você vem para cá é a mínima possível, é participar de mais um culto. E talvez o diabo nessa noite ele tenha entrado na sua mente, ele tenha acusado você, falando para você assim: olha, você não vai conseguir sair desse pecado, você não tem um pai que te ama, você não tem ninguém que está do seu lado. Você pode até confessar isso para alguém, mas aquela pessoa ela vai sair espalhando o que você está falando para as outras pessoas. Você pode até confessar para Deus, mas Deus vai achar tão feio esse pecado. Eu quero dizer para você que a cruz, ela é o caminho. Conta-se na história da Guerra Civil Americana, a história de dois irmãos. Um ficou no lado sul, outro ficou no lado norte. E a guerra foi tomando a proporção maior do lado sul. Eles começaram a ganhar aquela guerra. E aí, o lado norte foi recuando, mas eles levaram alguns prisioneiros. E aquele irmão que ficou do lado sul, quando ele volta à noite para a brigada deles, ele olha dentro da prisão onde estavam ali alguns prisioneiros, e ele vê o irmão mais novo dele lá, que tinha ficado do lado norte. E ele olhou aquela cena, e ele falou assim: eu vou salvar meu irmão. E ele esperou todo mundo dormir, e ele foi sorrateiramente, ele abriu a cela, ele colocou o irmão dele para fora, falou para o irmão dele: corre. Ele entrou para dentro, vestiu as vestes do irmão dele, e naquela manhã, ele foi morto, no lugar do irmão mais novo dele. Eu quero dizer para você, talvez você tenha um pecado aí que não foi confessado. Talvez você está prestes a cometer algumas coisas que o diabo tem sugestionado para você. Eu quero dizer que esse irmão mais velho, que morreu no lugar do irmão mais novo, foi Jesus. Eu estou aqui para apontar para vocês o caminho da cruz. Estou aqui para apontar o caminho de Jesus. Jesus não morreu como Marte. Ele não veio à terra apenas para ser um bom exemplo. Jesus não foi apenas um grande homem. Ele veio com a missão definida: ser o Cordeiro de Deus para morrer na cruz em seu lugar. Esse é o Evangelho de Deus, as boas novas do céu. A cruz é o centro da história. Não há cristianismo sem a cruz. Qualquer ensino que não está baseado na cruz é falso, porque a cruz é o lugar onde os céus e a terra se beijam. A cruz é o lugar onde Deus vem ao encontro do homem. A cruz é o lugar do perdão e da reconciliação. A cruz é o lugar onde o amor de Deus
nos é revelado, onde o amor de Deus é expresso de maneira concreta. Você é amado, e a prova disso é a cruz. Gostaria que você ficasse de pé, você fechasse seus olhos. Se você entendeu o que foi ministrado nessa noite, o que foi compartilhado com vocês nessa noite, talvez para uma celebração de domingo, isso não é muito usual. Talvez para um culto de domingo, isso não seria o comum. Mas nós estamos celebrando a Jesus. Nós estamos celebrando ao Senhor dos Senhores, ao Cristo vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Não é comum nós fazermos esse estilo de apelo, esse estilo de desafio. Mas eu quero contar uma última história para você e quero desafiar você. O que marcou a minha vida foi um encontro, mas foi um encontro com o Espírito Santo de Deus. Um dia que eu voltei do encontro, igual essas pessoas que estiveram aqui na frente pulando, literalmente eu voltei carregado, cheio, tomado pela presença de Deus. O Roberto está ali atrás rindo porque foi um dos que ficou me segurando lá. Eu cheguei que eram umas 5 horas da tarde nessa igreja. E eles me colocaram naquele cantinho ali, e eu gritava, e eu esperneava, e eu gemia. Mas eu cria que era uma cirurgia do Espírito Santo, sem anestesia, por isso que o grito era tanto. O Espírito Santo, ele entra para dentro. Quando ele entra com escovão, ele entra com detergente, ele entra para fazer uma limpeza, ele entra para transformar. Então, eu vou falar assim, olha, eu gritava tanto porque era muito pecado. A cirurgia foi profunda. Foi uma marca que o Espírito Santo fez na minha vida naquele dia, em um encontro. Em um acampamento, Deus, ele transformou o propósito na minha vida. Não sei se vocês falaram. O pastor João Márcio, no começo, ele falou de propósito. Qual que é o seu propósito de vida? Você está aqui na terra só atrás de dinheiro? Eu era uma dessas pessoas que talvez hoje talvez estaria em Brasília, porque eu estava construindo uma carreira política, eu estava me envolvendo no meio político, estava tudo pronto para mim ganhar muito dinheiro, tinha muita gente com grana para ajudar, e eles falavam assim, olha, você é novo, você é um rapaz que vai ser colocado sobre a sua cabeça aqui a confiança, você vai ser o novo Marconi, a esperança vai estar com você. E aí eu li um livro chamado Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren, que mudou a história da minha vida. Ele falou o que o pastor João Márcio falou assim, olha, o fim não é aqui, é na glória. 40 dias de jejum, 40 dias lendo esse livro, e quando eu terminei de ler, foi como se um buraco abrisse e eu caísse dentro. Tudo que eu corri atrás não era aquilo que era o propósito de Deus para a minha vida. E aí num acampamento, 3 anos atrás, uns 3 anos atrás, eu estava lá no fundo, e o pastor Torres estava ministrando lá, e eu falando assim, Deus, se tudo isso que o Senhor tem falado comigo, desde o começo do ano, durante esses 6 meses, é para que eu largue tudo, para que eu mude o rumo da minha vida, para que eu viva uma vida de propósito, mas segundo o propósito do Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu falei assim, olha, me joga no chão aqui agora, faz um regaço na minha vida. E eu estava ali, eu estava só com o olho fechado, e a oração eu estava fazendo ela na mente. E o pastor Torres, ele estava naquele momento de ministração final ali, aí ele olhou para a multidão, parou e falou assim, segura o Tiago Machado. Aí eu dei um sorrisinho de canto de boca e falei assim, Deus, não precisa me jogar no chão não, pode deixar que eu pulo. E ali foi a segunda vez que o Espírito Santo ele entrou. Ele terminou a obra que ele tinha começado. Ele falou assim, olha, não é o fim, é apenas o começo agora. Eu estou apenas colocando o restinho do propósito no seu coração. E aí foi onde eu tive que fazer as piores e as melhores escolhas e decisões, os maiores confrontos da minha vida. Eu era um ser humano, sou um ser humano cheio de pecado,
Mas uma vez que o Espírito Santo entra, ele não fica, ou ele não se mistura aonde há pecado, ou pelo menos ele não se manifesta aonde o controle está nas mãos de Satanás, aonde as áreas da sua vida você não entregou o controle para Deus. E aí foi aonde eu vivi os maiores confrontos da minha vida. Foi um confronto tão forte que eu tive que chegar na minha mãe e na cara dela falar assim: mãe, a senhora acredita que eu sou ladrão? Que eu roubei da senhora quando eu tinha 16 anos de idade, durante uns 2 anos. E a minha mãe começou a chorar. E como toda boa mãe, ela falava assim: filho, eu sabia. E chorava. E falava assim: mas eu orava para que Deus mudasse a história da sua vida. Eu orava para que esse dia chegasse, para que você se arrependesse e para que você voltasse aqui, pedisse perdão, reconstruindo ou destruindo e fazendo de novo tudo aquilo que um dia eu orei quando você estava no meu ventre, profetizando sobre a sua vida. E um dos piores foi quando eu tive que chegar diante da minha esposa e falar assim: pequei contra ti. E ali colocamos horas e horas de conversa, e tantas coisas foram faladas, mas movido, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, direcionado pelo amor de Deus, na direção do propósito de Deus, na direção da cruz de Cristo. E ali foi um dos maiores confrontos. Quem sabe Deus não quer confrontar você nessa noite. Quem sabe Deus não te trouxe para cá e um cabeção, um Zé, a gente fala que é o orelha seca de Jesus, um menino está ministrando e talvez a sua expectativa foi tão pouca. Mas eu quero dizer para você que não sou eu que faço, não sou eu que falo, não sou eu que ministro, não sou eu que prego. É o Espírito Santo de Deus, é que age. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado. Foi o Espírito Santo de Deus que me convenceu do meu pecado e que me fez ir ao local do recomeço. E falou assim: Tiago, eu não quero que o diabo tenha brecha na sua vida. Então desde o momento que você roubou, que você deixou de pagar, eu quero que você passe fazendo tudo de novo. Porque o dia que você estiver ministrando lá, o diabo ele pode manifestar onde quer que ele for, que vai manifestar. Mas ele não vai ter nada para levantar o dedo e acusar você. Na sua mente, ele não vai ter moradia, ele não vai ter como acusar você na mente. Porque de tudo você tem pedido perdão, tudo você tem confessado, você entendeu a graça, você entendeu que é de graça, você tem entendido o amor. Mas isso é só o começo do que eu quero fazer na sua vida. E aquele acampamento marcou a minha vida, porque eu tinha pedido para Deus fazer o que Ele quisesse. E eu falei assim: Deus, faz o que o Senhor quer. E hoje eu estou aqui ministrando para vocês, não porque pastor João Márcio me colocou aqui. Quem me colocou aqui foi Deus. Foi o pastor Torres que me levantou como líder de jovens. Foi Deus que me levantou como líder de jovens. É Deus que tem me levantado, é Deus que tem me direcionado. E eu estou aqui para fazer um desafio para você. Eu quero fazer uma oração, quero convidar o pastor João Márcio para subir aqui, ele vai orar com vocês. Mas o desafio que eu quero fazer com vocês é: se você entendeu ou tem entendido, tem compreendido nessa noite o amor de Deus, e se existe em você coisas que precisam ser confessadas, coisas que precisam ser colocadas para fora, eu quero que você saia do seu lugar em uma atitude de fé, uma atitude de ousadia, que você saia do seu lugar e que você venha aqui para frente, porque nós queremos orar com você. Nós queremos que o Espírito Santo de Deus, ele comece a agir na sua vida, de dentro para fora. De dentro para fora é onde a transformação começa. É um desafio. Se você sentiu que Deus falou com você nessa noite, eu queria que você saísse correndo do seu lugar, em uma atitude de fé, de ousadia e de expectativa daquilo que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida, no seu casamento e através do seu casamento, no seu ministério e através do seu ministério. Corre para cá, não perde tempo não. Nós estamos aqui para celebração, para celebrar um Deus vivo. Nós estamos aqui para celebrar Cristo vivo. Nós estamos para celebrar um Deus que morreu por mim e por você, mas é um Deus que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar, porque quando você sai do seu lugar, você mostra para o mundo espiritual
que você agora está tomando um partido, que tudo que o diabo lançar contra a sua mente, ele não vai ter mais crédito, porque agora você entendeu a graça de Deus. Não é pelo seu merecimento, é pela graça. Se fosse pelo meu e o seu merecimento, nós merecíamos o inferno. Mas é pela graça de Deus. Aonde abundou o pecado, também superabundou a graça de Deus.